Olá! Hoje nós vamos começar a falar sobre como planejar o nosso crescimento espiritual. Se a gente quer crescer intencionalmente em alguma área, nós precisamos ter decidido em que área nós queremos crescer. E mais adiante nos vídeos a gente vai falar sobre como a própria pessoa pode identificar uma área na sua vida onde ela quer crescer, mas hoje o enfoque que nós vamos dar é como que você, sendo uma pessoa que quer ajudar outra pessoa, pode descobrir em que área a pessoa quer crescer. E hoje nós vamos falar basicamente sobre como fazer perguntas, a arte de fazer perguntas e de ouvir a pessoa. Quando a gente está perguntando coisas e a gente ouve as respostas, a gente deve ter a intenção de ser fortes ao ouvir, como o Hulk é forte. Em outras palavras, a gente deve ouvir com humildade, a gente deve ouvir com curiosidade, a gente deve querer o bem da pessoa a quem estamos ouvindo e a gente deve ter empatia ao ouvir. Vamos falar de cada uma dessas áreas? Bem, antes disso, em Provérbios 20, no versículo 5, a Bíblia fala, a gente já leu essa escritura antes, mas ela é bem importante nesse processo de identificar o que se passa no coração das pessoas. Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Se nós não nos conectarmos no nível de coração uns com os outros, a gente não vai conseguir influenciar as pessoas. A gente pode decidir juntos as áreas em que nós vamos nos concentrar em crescer. Isso não deve ser uma decisão que eu, como alguém que está ajudando outra pessoa, que eu tomo sozinho. Mesmo que eu identifique uma área onde a pessoa possa ou deva crescer, eu sempre posso trazer o assunto para ela e perguntar: eu estou pensando que você pode crescer nisso, o que você acha? Vamos trabalhar juntos nisso? A gente pode começar perguntando para a pessoa no nosso tempo: o que de bom você espera do nosso tempo? Em outras palavras, o que você espera que aconteça com o nosso tempo que a gente vai passar aqui hoje? Sobre o que você quer falar? Que tipo de ajuda você espera receber hoje? Essas perguntas mostram uma intencionalidade, que a gente está aqui não só para bater papo, se divertir ou mesmo criar relacionamento, coisas que são importantes, mas a gente está aqui também porque a gente quer trabalhar na direção de ajudar um ao outro a ser mais parecido com Jesus. Mostra que a gente tem expectativas, que a gente espera coisas boas do tempo que a gente vai passar juntos e que a gente crê que nosso tempo juntos vai beneficiar o irmão ou a irmã a quem nós estamos tentando ajudar. Você também pode ir para o tempo com um assunto sobre o qual você já queira falar, como eu disse anteriormente. Talvez você tenha notado alguma área na vida do irmão ou da irmã na qual ele precisa de ajuda e você quer oferecer essa ajuda. Mesmo assim, a gente pode fazer perguntas do tipo: puxa, eu queria te perguntar sobre esse assunto. Ou então, eu tenho pensado algumas coisas sobre você e eu queria saber o que você acha disso que eu tenho pensado. Ou ainda você pode falar algo que está no seu coração e aí perguntar para a pessoa: o que você acha disso que eu acabei de falar? Faz sentido? Você concorda comigo? Você discorda de mim? E realmente querer saber o que está se passando no coração da pessoa depois de você ter falado. Mas independente de quem vai trazer o assunto à tona, pode ser a pessoa que você está ajudando, ela pode ter já algum assunto onde ela quer crescer, algo sobre o que ela quer falar, ou pode ter sido algo que você tenha trazido para a pessoa, algo que você tem notado, algo que tem passado no seu coração sobre a pessoa. Independente de quem trouxe o assunto, quando a pessoa começar a falar, a gente deve ouvir como Hulk. A gente deve ouvir de forma forte. Primeira coisa, nós precisamos ouvir com humildade. Em 1 Pedro 5, versículo 5, a Bíblia fala: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Sabe, a gente precisa de humildade para a gente não se achar melhor do que a pessoa a quem a gente está ouvindo. A gente pode até ser mais experiente, mas todos somos pecadores. Nossos corações são igualmente pecaminosos. E por isso a gente precisa ser humilde, para não nos considerarmos mais do que nós somos, não nos considerarmos superiores às pessoas que nós estamos buscando ajudar. A gente também precisa ter certeza de que a gente quer o bem da pessoa a quem a gente está ouvindo.
Paulo, quando ele falou de Timóteo, ele disse o seguinte, em Filipenses 2, no versículo 20, eu não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Timóteo tinha um interesse sincero pelo bem-estar dos filipenses. E se a gente vai conseguir se conectar no nível de coração, se a gente vai ajudar alguém de verdade, a gente deve ter um interesse genuíno pela pessoa. Ou a gente deve estar, no mínimo, buscando esse interesse genuíno. O interesse mostra que a gente quer de fato o bem da pessoa, independente do que vai acontecer no nosso tempo ou depois. Terceiro, a gente deve, quando a gente estiver ouvindo as pessoas, a gente deve ter curiosidade sobre a vida dos irmãos. Às vezes a gente pode ficar sobrecarregado com a responsabilidade que a gente sente em ajudar. Em vez de responsabilidade, em vez de sobrecarga com responsabilidade, a gente pode substituir isso pela curiosidade de saber o que se passa na vida do irmão. Em vez de afirmar, por exemplo, que você sabe onde a pessoa está, ou você afirmar que ela tem esse ou aquele problema, você pode perguntar para ela como ela está. Você pode expressar o que você pensa, mas sempre querer confirmar junto a ela se é verdade, se ela concorda, se ela também vê as coisas do jeito que você vê. Além de demonstrar que você se importa, esse processo é de fato mais humilde, porque por mais que a gente veja coisas na vida uns dos outros que talvez a própria pessoa nem veja, a gente não vê tudo. A gente não vê todas as áreas internas da vida da pessoa. Tem algumas coisas sobre o coração dela que, se ela não decidir revelar para nós, a gente nunca vai saber. Então, tudo bem a gente expressar o que a gente vê, mas vamos fazer isso com curiosidade, querendo saber se a pessoa concorda, se ela pensa da mesma forma, qual é a perspectiva dela sobre o que a gente acabou de compartilhar, ou mesmo sobre o que ela já vem pensando sobre sua própria vida. Quando a pessoa compartilhar algo, ajuda bastante se a gente falar coisas do tipo, me conta mais. Se a gente realmente tiver uma curiosidade, se a gente tiver interesse de querer saber detalhes, de explorar o coração, as experiências da pessoa. Eu sei que a gente tem pontos cegos, como eu falei. Eu sei que tem áreas na nossa vida onde nós não enxergamos sobre nós mesmos. E outras pessoas que estão próximas de nós, elas enxergam. Mas isso não quer dizer que o fato da gente estar ajudando alguém, de a gente ver áreas que a própria pessoa não vê, isso não quer dizer que a gente vê tudo. Existe a parte secreta sobre a pessoa que só ela pode decidir nos revelar. Bem, mesmo que a pessoa compartilhe algo com você que você não sinta que bate com a realidade, que seja verdadeiro, ou que bata com a maneira como você vê as coisas, no mínimo, se você ouvir o que ela pensa, você vai comunicar que você se interessa pela maneira como ela pensa sobre ela mesma, mesmo que isso ainda não esteja sendo expresso de uma forma precisa ou de uma forma muito real. Com perguntas, a gente demonstra um interesse genuíno pela vida da pessoa, e isso promove um diálogo em vez de um monólogo. E o diálogo é algo muito precioso que a gente deveria buscar nos relacionamentos. Diálogo é eu expresso algo, você me expressa algo, e eu expresso algo em cima do que você falou. E isso constrói conexão, isso constrói comunicação. O monólogo só despeja em um sentido para o outro o que você pensa, mas não necessariamente isso está influenciando, isso está ajudando a pessoa a mudar coisas profundas em seu coração. Por fim, quando a gente estiver ouvindo, a gente deveria ter empatia pelas pessoas. Empatia é mostrar que você se importa, é mostrar, é em um sentido bater as suas emoções, adequar as suas emoções, as emoções da pessoa que está compartilhando algo com você. Digamos que ela esteja contando algo triste sobre sua vida, talvez um episódio da semana que acabou de passar, onde ela se sentiu triste. Quando a gente demonstra empatia, a gente está tentando se entristecer com aqueles que se entristecem. Ou então a pessoa está compartilhando uma vitória, algo que a fez vibrar naquela semana. E empatia faz com que você também se alegre com a pessoa. Você está tentando se conectar ao coração, no nível de emoção, junto com a pessoa. Você está mostrando que você se importa no nível profundo
se alegrando com quem se alegra, se entristecendo com quem se entristece, como Romanos 12 nos chama a fazer. Então essas são algumas dicas que nós deveríamos praticar quando a gente estiver ouvindo a pessoa, tentando fazer perguntas para guiar a pessoa a revelar o que está lá no íntimo do coração dela.